Paz, meu amigo. Nesse vídeo eu quero te convidar a refletir um pouco sobre como você tem vivido a sua vida. E o tema desse vídeo justamente é Jesus fala sobre, nos alerta contra a corrida dos ratos. Claro que não de forma direta, mas eu quero trazer essa ideia e tenho certeza que vai edificar a sua vida. Primeira coisa, o que é a tal corrida dos ratos? Bom, esse termo ele ficou muito conhecido com o livro Pai Rico e Pai Pobre. E se você não leu esse livro, eu recomendo que você leia. Tem link aí na descrição, se você quiser comprar pelo meu link, aí já ajuda bastante por aqui. Mas qual é a ideia da corrida dos ratos? É justamente aquela corrida que o ratinho faz naquele círculo, faz menção à nossa vida econômica, financeira. Querendo ou não, a gente passa a vida correndo ali, de certa forma, para pagar contas. É uma coisa infinita, nunca acaba. A gente repete um ciclo de corrida e cansa, para e continua na mesma, não sai do lugar. De forma bem resumida para a gente entender. E aonde eu quero chegar com isso? Cristo, em uma das suas pregações mais famosas, que é o Sermão do Monte, ele nos alerta sobre não acumular tesouros aqui na Terra. Então ele traz um convite a gente pensar fora da caixa. Afinal, querendo ou não, a gente passa a vida trabalhando para conseguir coisas aqui na Terra. Você trabalha, você tem sonhos terrenos, a própria casa, comprar um carro, um celular novo. Mas o convite cristocêntrico é para que a gente não viva em função disso. Meu nobre, não sei você, mas isso é um convite muito forte. Abandonar esse estilo de vida é uma coisa que muda totalmente a nossa forma de pensar e agir. Porque, querendo ou não, imagina, como é que a gente vai viver uma vida sem se importar com isso? E é interessante porque se importar não quer dizer que a gente precise abandonar. Não é porque você virou cristão, o convite de Jesus não é um convite à pobreza. Isso é importante a gente entender nessa passagem. Mas sim um convite a questões de prioridade. Quando ele fala que a gente não deve juntar tesouros aqui na terra, porque onde está o nosso tesouro é onde está o nosso coração, ele fala para a gente se importar, se basear na vida espiritual, ou seja, buscar tesouros no reino de Deus. Porque, querendo ou não, é difícil a gente sair dessa bolha, dessa corrida dos ratos. Afinal, Jesus não vai vir pagar a minha conta, nem a sua. Não. Algumas igrejas pregam essa prosperidade, mas é uma coisa totalmente infundada. Cristo, ele não fala sobre você vencer, conquistar, nada disso. Pelo contrário, o convite de Cristo é justamente você meio que abandonar, que o seu coração não pertence a isso. E aí, nessa mesma porção, um pouco mais à frente, ele fala que não se pode viver para dois senhores. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a Mamon, que era uma entidade na época que representava justamente essa prosperidade, esses bens materiais. E com isso, meu amigo, é muito interessante porque se você fizer uma autoanálise, você passa a maior parte da sua vida servindo a Mamon. De que forma? Por exemplo, quando você trabalha, se o seu coração estiver trabalhando para pagar uma conta, para uma viagem, para a realização de alguma coisa que envolva dinheiro, você está trabalhando, você está vivendo, gastando a sua vida em função de um bem material. Você está acumulando tesouro aqui na Terra. Nota que como é difícil esse convite. Então logo o convite é para que o nosso coração não pertença a isso. E esse é um exercício que mudou a minha vida, Eu não sou assim 100% perfeito, claro, mas eu tento sempre não permitir que um bem material seja o tesouro do meu coração. Ou então eu tenho tentado viver uma autonomia, um jeito de observar as coisas espirituais e enfatizar mais isso na minha vida do que os bens materiais. Porque, querendo ou não, imagina, por exemplo, a questão do trabalho. A gente passa mais horas trabalhando do que na igreja, propriamente dita. Mas isso não impede que no trabalho o nosso coração esteja orientado, inclinado para o Senhor. E eu acredito que essa
a grande mensagem que eu tenho para te passar. Quando Jesus nos alerta sobre a corrida dos ratos, justamente trazendo esse não acumule tesouros, é uma ideia já meio que batida. E eu quero trazer isso para a nossa espiritualidade. Nós não devemos viver como esses ratinhos, né, que vivem, enfim, num ciclo que não acaba nunca. Lembramos que nós somos eternos. Em que forma? A nossa alma vai ter uma eternidade em Cristo. Então a gente tem que viver com esse pensamento, não para pagar simplesmente uma dívida ou coisa do tipo, mas sempre olhar para as coisas que realmente importam, que é sobre o reino de Deus, sobre a nossa salvação, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa eternidade, tá bom? Eu espero que esse vídeo de alguma forma edifique a tua vida e que você não fique, né, na corrida dos ratos. Você entenda que esse não acumular tesouros não é simplesmente um voto de pobreza, mas sim uma mudança de mente e do nosso coração. Nós não podemos ter o nosso coração inclinado, exercendo toda a força da nossa vida, que é o único recurso que temos, o nosso tempo de vida, para coisas materiais, mas sim gastar e investir tempo nas coisas que realmente importam, que tem a ver com a nossa eternidade e a nossa salvação, tá bom? Eu espero que esse vídeo de alguma forma edifique a tua vida, e não esquece, se você tá até aqui, não esquece de curtir, fortalecer o canal aí, tá bom? Tamo junto e que Deus te abençoe.